assim, se eles gostaram do meu local de trabalho, sem poder me despedir, sem poder juntar meu material, sendo ameaçada de sair do meu local de trabalho por segurança. Ma che colpa tenia você de tudo isso? Não sei. Os meus colegas foram ameaçados a não me visitar, que se eles fossem descobertos e me visitar, eles seriam demitidos. Eles vinham me visitar à noite. Eu me senti como se eu fosse um marginal. Isso que eu me sentia uma pessoa como se eu tivesse feito alguma coisa muito grave. Foi isso que eu me senti. E a única coisa que eu queria era ter sido reconhecida, porque afinal de contas, eu fui uma boa empregada. Eu não faltava, me dedicava. E, no entanto, quando eu precisei dela, eu não tive. Olha, eu vou te falar, eu já tive muita raiva. Já tem 10 anos que isso aconteceu. É difícil porque nós ficamos sem dinheiro na época, porque ela ficou sem salário, e eu fiquei praticamente sem produzir, sem trabalhar, para correr fora daqui, porque aqui não tem os médicos especializados, que a Vale deveria colocar no hospital e não coloca. Então a gente teve que ir para fora, né? E do nosso próprio bolso a gente gastou isso, né? E mesmo assim a Vale ainda subtraiu o benefício da Previdência Social, que é do governo federal. Ela segurou esse benefício durante um ano. E isso é crime. Imagina só ficar um ano sem dinheiro e tendo que assumir toda a assistência médica, né? A Vale não reconhece sua responsabilidade. Quem busca a justiça acaba sendo expulso. Tentei várias vezes procurar seus dirigentes para uma entrevista para termos a versão deles a respeito disso e de outros problemas. Nenhuma resposta. Mas essas acusações são realmente pesadas e precisam de uma explicação. Eu tive um problema aqui, urinando sangue vivo, por uma faixa de 8 a 10 dias. Nesse hospital direto, e eles mandando repetir exame. Eu fiquei bom daquele problema, estancou o sangue e tal, mas nunca descobriram qual foi a doença. E quando foi agora, eu fui fazer num outro lugar e saiu esse resultado que o senhor viu nesse exame. O selênio está lá em cima, né? E há outras coisas já chegando no ponto alto que não se ouviu ali. Mas aqui no hospital nunca deu nada, aqui sempre deu, foi bom demais. Assim, no hospital da Vale Da Vale. não existe nada. Não existe Se nada. você vai no hospital particular, sai o problema. Sai o problema. E o selênio, ele é portador da leucemia. Nós não sabemos. E o que nos preocupa mais é se a água daqui da cidade, onde as criancinhas bebem, se também está contaminada. Agora, o que acontece é que na região de Carajás, aqui a gente é desprovido dos órgãos públicos federais. Você não tem uma delegacia regional do trabalho aqui. Você não tem um Ministério Público do Trabalho aqui. Então aqui a Vale faz o que quer, age como quer. E quando ela descobre isso dentro da área dela, ela suprime, esconde esses resultados de todos. Inclusive, é uma situação que o poder público tem que ficar atento, porque o trabalhador que sai doente de lá, o ônus vem para o poder público se responsabilizar. Então, uma empresa que tem lucros bilionários, foi vendida a preço de banana e hoje ainda recebe dinheiro do BNDES, dinheiro público, ela recebe dinheiro público para demitir e mutilar trabalhador. Adquirida por pouco ou nada. Mais uma dura acusação. A Vale era, até uma dezena de anos atrás, propriedade do Estado brasileiro. Depois, a Vale foi vendida por 3,2 bilhões de dólares em 1997 e desde a sua venda ela gerou lucros de 49 bilhões de dólares e distribuiu aos acionistas 13 bilhões de dólares. A empresa hoje tem valor de mercado de 100 bilhões de dólares, ou seja, há muitos indícios, a Justiça já reconheceu isso, que parte do patrimônio da empresa, das reservas minerais foram subavaliadas e que, portanto, o valor que foi pago pelas pessoas que compraram a empresa foi um valor muito abaixo do que seria devido pelo patrimônio da empresa. O Banco Bradesco foi contratado para fazer a avaliação dos ativos da Vale. Quanto valia a empresa?
Curiosamente, ele aparece logo no leilão da privatização, financiando um dos investidores, um dos grupos interessados na compra, que participou do consórcio vencedor, e pouco depois ele aparece no próprio bloco de controle. Ele compra as ações de um desses integrantes do consórcio vencedor e algum tempo depois ele indica o presidente da empresa. O atual presidente da empresa, o Dr. Rogério Agnelli, é um executivo egresso do Banco Bradesco. O advogado Guilherme Zagallo, membro da campanha Justiça nos Trilhos, iniciativa internacional que busca justiça pelas mazelas da Vale no Brasil e no mundo, acompanha há tempo uma série de processos judiciais que poderiam mexer bastante com esse gigante da mineração. Questo è un tipico caso di conflitto di interesse. Com certeza, Tinha que controlar. se o Banco Bradesco participou do processo de avaliação, ele não poderia ter sido permitido pelo governo brasileiro da época que ele tivesse financiado compradores e também deveria ter sido imposta uma regra de que ele estivesse proibido durante algum tempo de participar do controle acionário da empresa. E na sociedade brasileira há uma parcela significativa que defende a reestatização da empresa, por entender que o processo de venda foi um processo nulo. Un roubo. Muitas pessoas dizem isso. A cada dia, saem da mina da Vale 12 trens de até 4 quilômetros de extensão. Vão até São Luís, até o mar, com a barriga cheia de ferro destinado aos mercados asiáticos. Atravessam 2 estados, Pará e Maranhão, regiões empobrecidas e exploradas, onde surgiram no meio de florestas de estranhos eucaliptos 12 indústrias siderúrgicas. No final dos anos 80, início dos anos 90, junto com a exportação do minério, chegaram as siderúrgicas, mas as siderúrgicas primárias, as indústrias de ferro-gusa, que fazem o beneficiamento mais básico da cadeia produtiva siderúrgica. Com essas siderúrgicas veio a pressão sobre os recursos florestais. Marabá e Açailândia existia muita floresta. No caso, em Açailândia, a floresta da pré-amazônia maranhense, e no Pará, em Marabá, a floresta amazônica. E essas siderúrgicas, como precisam de carvão vegetal para agregar ao minério de ferro e produzir o ferro-gusa, elas começaram a pressionar, então, a extração, a floresta que tinha sobrevivido à primeira leva da pecuária. Então, nesse segundo momento, você teve, então, uma degradação ambiental muito forte e uma multiplicação dos casos de trabalho escravo, porque a atividade siderúrgica, essa atividade de produção de ferro-gusa, então, é uma atividade de baixo valor agregado. Então, para que ela sobrevivesse, precisava madeira a custo baixo e força de trabalho a custo muito baixo. Então, você tinha exploração florestal sem nenhum cumprimento de legislação ambiental, completamente à margem da lei, e trabalho escravo. Se eu tiver você no meu prazer. Padre Dário é um missionário comboniano que, junto com seus irmãos, participa da campanha que busca justiça contra as mazelas da Vale. Ele nos oferece alguns dados daquilo que parece ser um verdadeiro desastre ambiental. Tu tem que pensar que para produzir o ferro-gusa precisa de principalmente 2 elementos, né? Que é o minério e o carvão, né? O minério eles recebem da Vale do Rio Doce. Uma dessas siderúrgicas mediamente consome 25 vagões de minério por dia, né? O carvão é produto da queima do eucalipto, né? Uma siderúrgica precisa, mediamente, por dia, de 40 caminhões de carvão, desses que vocês veem passar pela estrada, né? Agora, a gente fez umas contas.